De um lado, uma igreja que apoia o trabalho missionário, ama o trabalho missionário, apoia o seu pastor, investe em seu pastor, cuida de seu líder. E de outro lado, uma igreja que não se importa com o líder, não se importa com o sustento dele, fica alheio às necessidades de sua liderança. Nós vamos conhecer essas duas igrejas na lição de hoje. Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Aqui no canal Ensine Palestra, nós trabalhamos com a nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa CPAD. E a revista Lições Bíblicas Classe Adulto está trabalhando nesse último trimestre de 2023 sobre missões, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. O nosso comentarista é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, que está nos brindando com preciosas informações sobre a obra missionária. E nós já estamos chegando na lição número 9. Vamos falar hoje sobre a igreja e o sustento missionário. Você já está com a sua revista? Você já está com o seu material de apoio? Então vamos iniciar a aula de hoje aqui no Ensine Palestra. Na nossa revista nós temos o texto áureo que está focado, está lá na carta de Filipenses, carta de Paulo a Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A nossa verdade prática, o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Que interessante essa sentença da nossa verdade prática. Nós, enquanto doadores da obra missionária, estamos investindo. Estamos investindo na obra de Deus, estamos sendo liberais para com a Igreja de Cristo, estamos ajudando missionários, estamos ajudando pessoas a conhecerem o Evangelho através do trabalho desenvolvido por tantas agências missionárias, por tantas igrejas espalhadas ao mundo que amam missões e querem ver as pessoas a chegarem-se a Cristo. Nós somos investidores, isso é fantástico. Nós estamos investindo na obra missionária e também estamos investindo na nossa espiritualidade. Estamos fazendo o bem para outras pessoas, estando ajudando mutuamente missionários e também os evangelizados por eles. E também ajudando a nós mesmos na parte espiritual, porque nós somos liberais para com a obra de Deus. E esse investimento na obra de Deus, ele vai retornar em bênçãos para nós. Não que a gente queira fazer uma barganha, não que a gente queira fazer uma negociata, eu vou ajudar a obra missionária, eu vou ajudar os pastores, eu vou ajudar as agências missionárias, em troca Deus vai ter que me ajudar. Deus vai ter que me dar um apartamento de luxo, Deus vai ter que me dar um apartamento de cobertura, Deus vai ter que me dar uma mansão. Para com isso. Então nem ajuda. Se esse é o objetivo principal, se esse é o foco prioritário, esquece. A obra missionária deve ser feita através da contribuição de pessoas que amam a obra missionária, que entendem o que é fazer missões, que têm noção que o seu valor, que o seu investimento está sendo angariado para ajudar pessoas ao redor do mundo a conhecerem a Cristo. Pessoas ao redor do mundo a fazerem a vontade de Deus. Pessoas ao redor do mundo ganharem almas. Esse deve ser o objetivo primordial, principal e único para ajudar a obra missionária. A nossa leitura bíblica em classe, ela está também na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 10 ao 20. É uma leitura extensa e eu não vou ler todo o texto, mas eu vou ler 2 versículos. Eu vou ler o primeiro e o último. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade.
Ora, o nosso Deus e Pai, a Ele seja dada a glória para todo sempre. Amém. Essa então foi a leitura bíblica em classe. O nosso primeiro tópico já está chegando, a igreja de Filipos e o sustento missionário. Vamos falar agora da primeira igreja, do primeiro exemplo sobre cuidado para com o pastor. Primeiro subtópico, Paulo e a igreja de Filipos. Segundo, o privilégio de participar do sustento missionário. Terceiro, esferas do sustento missionário. Eu quero trazer aqui um histórico sobre a igreja de Filipos. Eu quero fazer um resgate aqui sobre a igreja de Filipos. A estratégia de Paulo para a escolha da cidade de Filipos. Deus direcionava Paulo. Paulo se deixava direcionar por Deus. Paulo se deixava controlar por Deus. Paulo se deixava guiar por Deus. Ele tinha alguns pensamentos, mas muitas vezes não coincidiam com o pensamento de Deus, e Paulo sempre atendia àquilo que Deus colocava no seu coração. Este é um exemplo fantástico para nós. Nós somos cheios de boas intenções, mas muitas vezes essas boas intenções não bastam e por vezes podem até mesmo nos frustrar. Mas quando nós estamos direcionados pela vontade de Deus, tudo pode e vai dar certo. Da melhor maneira possível, Deus vai nos ajudar a fazer a sua vontade. O evangelho deveria ser pregado na Europa. Cabia agora a Paulo escolher um método de atuação para concretizar o intento divino. Deus havia dito, a Europa agora vai ser sua base missionária, Paulo. E Paulo então escolhe estrategicamente a cidade de Corinto. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala com muita propriedade que Paulo era um homem que enxergava subindo nos ombros do gigante. Paulo enxergava subindo nos ombros do gigante. Paulo era estrategista. Paulo tinha uma visão espiritual muito apurada. E por que a escolha da cidade de Filipos? Filipos, ela ficava exatamente entre o Oriente e o Ocidente, dividia o Oriente e o Ocidente. Os dois continentes eram divididos pela cidade. A cidade estava situada em uma montanha que dividia os dois continentes. O nome anterior de Filipos era Crenindes, uma palavra grega que significava fontes ou lugar de fontes, porque aquela cidade ela era abastecida por inúmeras fontes de água. Seu solo era rico em minas de ouro e também de prata. Na época de Paulo, essas fontes já não eram exploradas. Ali nós tínhamos também a influência grega que estava presente na cidade. A cidade foi conquistada por Filipe da Macedônia, ele mesmo, o pai de Alexandre o Grande. Em 360 a.C., Filipe então muda o nome e passa a chamar aquela cidade de Filipos em sua própria homenagem. Filipe batiza a cidade de Filipos. Filipe era um grande estrategista. Ele sabia que quem dominasse aquela cidade tinha a porta aberta para os dois continentes. Ali eram os maiores centros culturais do mundo antigo da época. Era um grande centro comercial da época. Vinham pessoas de todo o mundo antigo para negociar ali em Filipos. Paulo sabia que aquela cidade era um grande fluxo de pessoas e um canal aberto para a propagação do evangelho. Paulo também, assim como Filipe, era um grande estrategista e sabia que alcançar aquela cidade era abrir uma porta de evangelização para o mundo da época. Filipos queria a partir dali conquistar o Oriente e o Ocidente. Paulo também queria conquistar, mas através da palavra de Deus, através do Evangelho. As pessoas evangelizadas em Filipos, elas voltavam para suas cidades com a semente do Evangelho plantada em seus corações, pronta para germinar. A cidade de Filipos tinha uma grande importância também para o Império Romano. Ali foi travada uma das mais importantes batalhas de todo o Império Romano. Quando Júlio César foi assassinado por uma orquestração de Brutus e Cássius, o exército romano, fiel, leal ao imperador, que já havia falecido, sob a liderança de Otávio, derrotou as forças de Brutus e Cássius, dando vitória ao império. Otávio e Marco Antônio conquistaram uma grande vitória. Como recompensa, a cidade que ajudou, os habitantes que ajudaram o Império Romano,
que fizeram de tudo, que se uniram ao exército romano, a cidade toda foi contemplada ganhando o status de colônia romana. E assim tinha muitas benesses do império. Por exemplo, as colônias romanas eram uma espécie de Roma em miniatura. Tinham uma localização geográfica privilegiada, onde as estradas principais transitavam, dando rápido acesso a diversas áreas estratégicas, podendo em emergências buscar ajuda de outras colônias romanas. Elas tinham uma grande importância militar. Roma enviava seus soldados veteranos que haviam servido ao império e ganhavam cidades romanas para essas colônias. Os moradores das colônias romanas viviam como verdadeiros cidadãos romanos. E os cidadãos romanos tinham vários privilégios. Tudo o que havia em Roma também era encontrado em uma colônia romana. Na colônia romana se falava também a língua romana. Nas colônias romanas se utilizavam os costumes romanos. Nas colônias romanas se utilizavam as roupagens romanas. Nas colônias romanas se utilizavam as liturgias romanas. As colônias romanas tinham autonomia legal. Os moradores das colônias romanas tinham absoluta liberdade concedida por Roma para negociar, comprar e vender, além de direitos de posse. Então tudo isso foi presenteado àquela cidade a partir do momento em que os habitantes ali resolveram unir-se ao império. E a partir de então, aquela cidade ganhou esse status. Bom, a igreja ali de Filipos. Meyer Perlman, em seu livro Através da Bíblia, livro que faz algumas citações acerca da Epístola de Paulo aos Filipenses, diz que Filipenses é a mais doce dos escritos de Paulo e a mais formosa de todas as cartas de Paulo. Bom, vamos ao nosso segundo tópico, princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Primeiro subtópico, o custo do sustento missionário, ou melhor, o custo do sustento financeiro. Segundo, princípios básicos do sustento missionário. Agora sim, um apoio fiel e permanente é o terceiro subtópico. Nós já falamos aqui intensamente sobre contribuição missionária, sobre a necessidade da igreja ajudar seus enviados. Nos últimos vídeos nós trabalhamos bastante sobre o sustento e a importância da igreja, das agências missionárias sustentarem, ajudarem, cuidarem dos missionários. E eu aqui não quero ser repetitivo sobre o assunto, mas como a lição nos impõe a volta a esse tema, vamos relembrar algumas coisas que nós já aprendemos juntos aqui em lições anteriores. Os cooperadores da obra missionária acreditam na causa. Os cooperadores da obra missionária têm prazer em fazer sua parte, têm prazer em ofertar, prazer em poder servir a causa da evangelização, prazer em saber que seus valores estarão revertendo para que os enviados sejam abastecidos e tenham o suprimento necessário para a sua sobrevivência. Prazer em saber que os valores que enviam são responsáveis pela construção de templos, prazer em saber que os valores que enviam são responsáveis pela construção de asilos, de creches, de escolas, de dar amparo não somente aos missionários, mas também ao povo amparado pelos missionários. Logo, nós entendemos que a contribuição missionária tem dupla função: auxiliar a causa dos missionários e a causa da obra, permitindo que os evangelizados tenham um templo, um local adequado para cultuar, além das demais benfeitorias que possam agregar à qualidade de vida dos povos alcançados pela oferta. Nosso terceiro tópico, aprendendo a investir na obra missionária. Primeiro, Igreja de Filipos versus Igreja de Corinto. Segundo, tendo consciência do nosso dever. Terceiro, pessoas financiando a obra divina. Falamos do belo, do lindo exemplo da igreja de Filipos em relação a Paulo e o seu sustento missionário. Segundo alguns historiadores, inclusive quando Paulo esteve preso ali em Roma, sua primeira prisão domiciliar, você lembra que ele esteve uma casa alugada ali em Roma, e ficou nessa casa por 2 anos, podendo receber ali quem quisesse. Muitos líderes, muitas pessoas foram ali para conversar com Paulo, para aprender com Paulo, para aconselhar-se com Paulo. Porém, Paulo estava preso ali, tinha guardas pretorianos ali cuidando de Paulo para que ele não saísse daquela casa. E aquela casa, o aluguel dela era bancado, segundo alguns historiadores, pela igreja de Filipos. Ou seja, a igreja de Filipos, mesmo depois de Paulo não estar mais lá, continuou
abraçando ele, continuou assessorando ele, continuou ajudando ele, continuou amparando ele. E isso é fantástico, um exemplo maravilhoso. Porém, agora nós vamos trabalhar com um outro exemplo, esse negativo. E esse exemplo negativo vem da igreja de Corinto. E essa abordagem comparativa entre a igreja de Filipos e a igreja de Corinto, que é proposta pelo pastor Wagner Gabi, que é o comentarista da lição, é muito interessante e nos permite observar um contraste muito grande entre ambas. Paulo, ele teve várias bases missionárias e a partir delas evangelizava as cidades próximas. Corinto foi uma dessas bases. Ali o apóstolo ficou 18 meses e junto com a sua equipe pioneira, dentre os quais Áquila e Priscila, lembram-se deles? Nós falamos deles na semana passada, eram construtores de tendas, assim como Paulo. Então Áquila e Priscila ajudaram Paulo a fundar a igreja de Corinto. E ele fundou essa igreja durante a sua segunda viagem missionária. Então ali em Corinto estabelece-se uma igreja. A igreja de Corinto era muito próspera. A cidade era cosmopolita, a cidade era rica. A igreja era abastada tanto financeiramente como espiritualmente. O próprio apóstolo Paulo declara, já ali no primeiro capítulo de sua primeira carta aos Coríntios, que aquela igreja tinha muitos dons. Era uma igreja que se preocupava com o estudo da palavra de Deus. Porém, embora próspera, a igreja de Corinto tinha inúmeras dificuldades a vencer. Aquela cidade, a cidade de Corinto, era conhecida por seus pecados, por sua devassidão, por sua promiscuidade. E Paulo teve que fazer inúmeras correções para aprumar o rumo daquela congregação. Enquanto esteve ali em Corinto, a igreja de Corinto não ajudou Paulo. Paulo não recebeu ajuda financeira da igreja que fundara. Que dicotomia! Uma igreja fundada por Paulo, uma igreja pastoreada por ele, lhe negou o auxílio do qual ele tanto precisava. Paulo foi sim sustentado ali, porém, quem o sustentou foi a igreja de Filipos. Ela bancou Paulo enquanto ele esteve evangelizando ali em Corinto. E também Paulo trabalhava com tendas. Paulo era um construtor, Paulo era um arquiteto de tendas, Paulo era um confeccionador. Na verdade, não se sabe qual era a função que Paulo exercia na construção de tendas. Alguns dizem que ele fazia desde a curtição do couro até a finalização da tenda, até a ornamentação final, mas não se sabe ao certo quais seriam as atividades de Paulo, ou não se tem uma certeza básica sobre o que seria realmente a contribuição de Paulo na arte de fazer tendas. Mas o certo é que ele era construtor de tendas, assim como Áquila e Priscila. E ali em Corinto, eles trabalharam juntos e Paulo, ele se sustentou também com os valores advindos daquele trabalho, mas também sustentou-se através dos valores advindos daquela querida e amada igreja, a igreja de Filipos. Uma grande diferença, então, salta aos olhos quando comparamos essas duas igrejas. Corinto era uma igreja teórica, sabia o que tinha que fazer, mas não praticava. Enquanto isso, Filipos era uma igreja que conhecia a teoria e a colocava em prática, agia. Enquanto uma era rica em posses, riquezas materiais, outra tinha uma riqueza espiritual impressionante. Uma pergunta para você, uma pergunta retórica. Qual dessas duas igrejas, Filipos ou Corinto, é representada na congregação que você frequenta? Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia, obrigado a você que já curtiu o vídeo, você que já está fazendo o seu comentário, você que chegou agora e está inscrevendo-se no canal, muito obrigado a você que está compartilhando o nosso material, isso tudo é muito importante para nós. Nós estamos aqui trabalhando com afinco, com alegria, com prazer, um prazer renovado pela graça de Jesus para trazer a você esse trabalho que esperamos seja útil para o seu ministério. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.